Agora, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um programa do blog do Professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estado de desenvolvimento da ciência no estado de Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e também de estimular os jovens que desejam seguir carreira científica. Hoje, teremos o prazer de conversar com o professor Cláudio Andrade Macedo. Nós vamos conversar sobre a trajetória educacional do nosso convidado, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a sociedade. O nosso convidado é licenciado em Física pela Universidade Federal de Sergipe e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem experiência na área de física da matéria condensada, com ênfase em propriedades magnéticas de materiais. Publicou 37 artigos científicos em revistas indexadas, publicou 110 resumos em anais de congresso, orientou 9 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, e orientou diversos trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. É professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, onde exerceu os cargos de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, assessor do reitor, chefe do Departamento de Física e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física. Foi assessor do secretário de Estado da Educação de Sergipe, quando atuou no monitoramento dos indicadores educacionais. Atualmente, o professor Cláudio administra um site de divulgação científica, onde publica artigos sobre ciência, educação e políticas educacionais. Muito obrigado, professor Cláudio, por ter aceitado o nosso convite. Para início de conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional. E eu peço que fale sobre a sua formação básica e formação universitária e diga, sobretudo, o que o levou à carreira científica. Professor. Bom dia. Como o professor Lima falou, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas o fato, professor Lima, é que eu tive uma trajetória escolar, educação básica convencional, né? Estudei naturalmente, só que no interior, né? No caso, fiz o antigo ginásio e o científico antigo, né? Ensino médio, em instância. E o que ocorreu é que sempre fui aquela pessoa que gostava de ler muito, e particularmente ler muito, na época de adolescência, ler muito ficção científica, né? Fã de Asimov, Arthur Clarke e essa turma. E isto, naturalmente, me levou à área de ciências exatas e logo a física. Fiz vestibular para a universidade em 73 e na Universidade Federal de Sergipe tínhamos apenas, na época, a licenciatura em física. Então, fiz licenciatura em física, que foi muito bom, muito bom. Eu, até hoje, tenho ficado feliz tenho me sentido felizardo, digamos assim, de ter feito licenciatura, por conta da parte que a gente chama pedagógica, né? Todo um aprendizado que me ajudou na minha trajetória de professor, de educador, né?
Bom, então eu fiz licenciatura em Física na UFES entre 73 e 76, né? Em 76 mesmo, fiz concurso para professor do Departamento de Física da UFES. E depois, entre 78 e 85, já como professor da UFES, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, como o professor Lima falou há pouco, mestrado e doutorado em Física. Nesse meu período de pós-graduação, eu me dediquei plenamente à chamada teoria de sistemas magnéticos de elétrons fortemente correlacionados, que era um assunto na época, né, início da década de 70, de grande interesse, por conta de entender melhor como é que surge e se mantém o magnetismo de materiais como ferro, níquel, cobalto, que esse magnetismo é essencial, inclusive, hoje em dia na tecnologia, né? Então, o entendimento teórico, ele permite desenvolvimento de materiais novos, você faz ligas, etc. Da minha pós-graduação, né, da minha dissertação e tese de pós-graduação, surgiu alguns artigos científicos que foram publicados em periódicos muito relevantes na área de física, né, como Físico Review, Eurofísica Elétrica, e outros que deram, até hoje, dezenas de citações. Mas é isso, a grande motivação é que realmente aquela coisa juvenil, né, jovem, de querer e se dedicar e gostar de ler muito, e essa parte de ficção científica que é sempre atraente. Você fica sonhando com um novo tempo, com tecnologias novas, com novas possibilidades. Muito obrigado, professor. Na sequência, aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho mesmo na universidade, porque nós sabemos que quando o senhor completou o seu doutorado, imediatamente reassumiu na Universidade Federal de Sergipe e começou a montar um grupo de pesquisa, a juntar gente, a fazer trabalho no Departamento de Física, de modo que a história recente do Departamento de Física coincide um pouco com o seu trabalho. Eu acho que isso seria importante a gente falar um pouco. Perfeito. Professor Lima, assim, quando retornei, né, fui para assumir, voltei ainda em 84, mesmo defendendo a tese em início de 85, mas voltei em 84, reassumi as funções de professor e, como você bem destacou, o esforço inicial foi dois, né? Desenvolver um grupo de pesquisa e atrair novos pesquisadores, né, para o departamento, que era muito pequeno na época, como você é um dos que chegaram na época que eu voltei, né? Estava naquela época, você chegando e tal, você sabe que o departamento é muito pequeno. Então, a gente tinha uma luta muito grande por conseguir novas vagas e essas novas vagas serem preenchidas por pessoal já com uma formação de pós-graduação, pelo menos mestrado, né, para poder ajudar na pesquisa, né, e no desenvolvimento. Eu sei que as coisas deram certo, né? O Departamento de Física ele se desenvolveu bem, né? Ao me aposentar, eu me aposentei em 2016, né? Já são 9 anos. O Departamento de Física, eu acho que já tem cerca de 40 pesquisadores, né? É um departamento grande, né? Atendendo 4 variedades da área de física, de graduação, tem mestrado, doutorado, né? Além de licenciatura em física, tem bacharelado em física, tem bacharelado em física médica e tem bacharelado em astrofísica. Então, é um desenvolvimento incrível. E o certo é que, quando eu voltei para física, e do meu lado de pesquisa em si, né, foi manter os projetos que eu já tinha no mestrado e doutorado e desenvolver novos.
mantive teoria de magnetismo e sistemas magnéticos, era a tema inicial, né, meu de formação, e mais comecei a desenvolver a parte de simulação de Monte Carlo quântico, chamado, né, de sistemas magnéticos, e desenvolver métodos numéricos, porque estávamos no comecinho na UFES, e como nas demais universidades federais, dos sistemas computacionais, que permitiram a gente já fazer cálculos sofisticados, né? Lembro dos meus primeiros programas de Monte Carlo quântico, de levar dezenas de horas rodando, né, naquele computador da época, né? Dezenas de horas, às vezes o fim de semana inteiro, e faltar energia no meio do programa, aquelas coisas incríveis, mas que no final deram um resultado muito grande, porque consegui, durante o meu período como professor, por 40 anos, né, e orientar dezenas de projetos de ação científica, de TCCs, dissertações de mestrado e tese de doutorado em física. E esses projetos permitiram a publicação de dezenas de artigos no periódico científico e tem centenas de citações. Então, deu tudo certo nesse lado aí da minha pesquisa. Durante esse período também participei assim de mais de uma centena de eventos científicos, tanto no Brasil como no exterior. Apresentei trabalhos na Argentina, no Chile, na Holanda, na Itália, na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul. Então, pude participar muito dessa experiência. E o que isto leva é uma contribuição, não é, para a própria formação e a formação dos nossos orientandos, né? Então, por exemplo, tenho desenvolvido, como você citou bem, em um site de divulgação científica, escrevendo textos de divulgação científica. Eu já tenho cerca de, sei lá, duas centenas de artigos publicados, né? Além de fazer palestras. Sempre que me convidam, eu sou aquele que aceito logo. Me convida para dar uma palestra, eu já vou, eu dou uma palestra em várias instituições, né? Tanto daqui como de outros, ou tanto da UFES, como de instituições da sociedade, né? Terceiro setor, órgãos de controle e de certas. Eu tenho dado muita palestra e sempre ressaltando a questão da ciência e sua relevância para a sociedade, para o desenvolvimento humano, para a racionalidade. É isso. Bom, professor, eu ia perguntar, o senhor já começou até a falar, na realidade, a sociedade sempre fica querendo saber, às vezes, qual é a contribuição do trabalho de pesquisa, qual é a contribuição do trabalho aí do professor para a sociedade. E, obviamente, nem sempre é tão elementar a gente mostrar essa contribuição, notadamente quando o nosso trabalho tem um componente assim de ponta, de novidade, de ciência. Às vezes não é tão fácil explicar isso para o indivíduo comum. Mas o senhor já começou a falar aí de um desdobramento desse trabalho, que é o de formação de pessoas. Tá certo? O professor falou que teve alunos, e esses alunos não só estudaram aqui e adquiriram o título de mestre ou doutores, mas também foram para outros lugares e ocuparam posições. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso. Pois sim. Olha, professor Lima, é assim, o fato é que a gente faz, são duas, o trabalho acadêmico, ele é instigante por conta desses fatos que se relacionam. Você é professor, no sentido estrito, né? Usualmente vai para uma sala de aula e se comunica com aquele grupo de estudantes. Isso gera uma interação com centenas, às vezes milhares de jovens que estão em desenvolvimento na sua formação acadêmica, né? Isso influencia fortemente. Isso é professor no sentido estrito. Só que sua atividade de pesquisa,
ela dá um molho adicional a esta atividade de ensino, né? Porque você tem a prática, você faz, né? Você realiza, você desenvolve. A atividade de pesquisa, por outro lado, lhe permite o chamado trabalho de orientação. Como eu falei há pouco, e você também na introdução citou, eu orientei dezenas de projetos, né? Tanto de iniciação científica, quanto de mestrado, doutorado, né? TCCs. E este dá um adicional de formação às pessoas. Essa contribuição, você sente o impacto para a sociedade quando você vê jovens que você orientou se tornar líderes de instituições, como eu tenho ex-orientando, que são líderes de instituições importantes daqui, de Pernambuco, de outras, da região amazônica, né? de outras instituições do Estado. Lideranças, quer dizer, pessoas que assumiram liderança e você teve uma contribuição inegável na formação dele. Essa formação de pesquisa é uma formação de racionalidade, de lógica, né? O que nós fazemos, professor Lima, é desenvolvimento de lógica. A ciência tem essa coisa de ser racional, né? Para nós, cientistas, quando nós vemos os problemas políticos da humanidade, que atualmente, etc., a gente tem um sofrimento adicional por conta de que nós vemos a irracionalidade da abordagem dos problemas da humanidade, né? Quer dizer, nós usamos toda a racionalidade no seu laboratório, no meu trabalho de computação, nisso, naquilo, toda uma lógica. E quando eu vejo a abordagem de problemas políticos, aí você vê, isso não é racional, isso não é lógico, isso não é lúcido, não é? A pessoa não está agindo de uma forma coerente com o que se espera da humanidade e o que a ciência gosta de ver. Mas eu sinto também que textos de divulgação científica e as palestras, mais particularmente esses textos que eu tenho feito, aí como eu falei, umas 2 centenas aí, eles, pelos comentários, pela repercussão que você recebe, você vê que está fazendo um bem, né? Às vezes sou cobrado, e o professor Lima é autor também no seu blog, né? E estou participando aqui, e sabe disso, né? Como é a repercussão, e isto é importante, porque você fica votando por uma abordagem de ciência para a humanidade, quer dizer, uma abordagem positiva, coerente, lógica, racional, né? É isso, professor. Ô, professor, eu tive a felicidade, a sorte de acompanhar um pouco esse trabalho aí do professor, por ser contemporâneo, mas eu posso dizer que inconformado e querendo fazer mais ainda do que essas orientações, etc., o professor também se envolveu na política universitária, assumiu cargos na universidade e contribuiu também para o crescimento da universidade como um todo. Quando foi pró-reitor de pós-graduação, quando foi assessor do reitor. Fale um pouco também a respeito dessa contribuição. O que era que o senhor pretendia quando estava nesses cargos? Bem, nessa minha posição de gestão, né? Professor Lima, ela teve um sentimento, uma motivação de um forte sentimento da necessidade de incluir, né? Eu sou, como você, uma pessoa preocupada com a inclusão das pessoas, né? Não ficava feliz que a universidade fosse pequena, em nenhum aspecto. Tanto pequena no sentido numérico mesmo, de, olha, só tenho, sei lá, 5 mil, 10 mil alunos, só tenho 500 professores, etc. Mas
pequena em pesquisa, pequena em pós-graduação. O que eu aceitei participar de duas gestões, né? Uma no início da década de 90, outra na década de 2000, foi no sentido de expansão mesmo. Né? Na década de 90 foi mais expansão de pós-graduação em pesquisa, você acompanhou bem lá, e você participou da mesma gestão, né? Você foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, né? A PES, e depois foi reitor. Mas foi aquela coisa de expandir, porque a gente só tinha, na época, um mestrado em geografia, e depois a gente, naquela época, né, do reitorado, do Hermínio, que eu fui pro-reitor, a gente, lutando bravamente, se apoiou profundamente, a gente criou o mestrado em física, em educação, em ciências da saúde, né, e outros lá, acho que ciências sociais também. E foi um bom número, chegou a uns 6 cursos, de um único, que era geografia, que é o que tinha antes, né? Que era o professor Alexandre lá, que fazia. Pronto, e na segunda oportunidade que eu fui assessor e trabalhei muito na expansão, que foi aproveitando a época do primeiro governo que resolveu expandir as universidades, o Reúne. Então, a gente trabalhou duramente na expansão, aproveitando o bonde. Como dizia o reitor da época, né, o Josué, olha, não se pode perder o bonde que vai passar na estação, né? Você tem que pegar o bonde, né? Então, naquele momento, houve realmente apoio governamental para expandir as universidades e a gente conseguiu mais do que dobrar a universidade, né? Foi um momento bom e a pós-graduação também, né? Hoje eu fico feliz, sabe, professor Lima, olhar para a universidade e ver que tem praticamente 30 mil alunos, né? Tem, sei lá, 1.500 professores ou mais, eu acho que 1.500 professores, tem, sei lá, 50 programas de pós-graduação ou mais, 50 programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, muitos deles com avaliação altíssima, né? 6, sei lá. Então, é uma alegria. Eu trabalhei muito nessa motivação. O período que eu passei como assessor na Secretaria de Educação, foi uma... É sobre isso que eu queria também um pouco que você falasse, porque além da preocupação com a universidade, com a pós-graduação, a partir de um certo momento você começou também a mostrar preocupação com a educação básica. Sim, sim. Querendo levar, torcendo e defendendo que a gente leve essa estrutura de pensamento e essa racionalidade para a melhoria da educação básica. Fale um pouquinho sobre as suas preocupações. Pois é, veja, aí quando eu passei a ser assessor da Secretaria de Educação, o que eu percebi é o seguinte, professor Lima, em Sergipe, como eu acho que o Brasil inteiro, a meta de ter vagas foi atendida. Então, a educação básica tem vaga suficiente para todos os jovens, no Brasil todo, inclusive Sergipe. Né? Eu olhei logo que a percentual de matrícula dos jovens é perto de 100%, 98%, 99% dos jovens na idade de 14 ou de 6 a 14 anos estão matriculados. Na pré-escola também, a mesma coisa. Agora, o que eu vi foi os problemas da gente estar com baixa avaliação nos sistemas nacionais de avaliação e agora, recentemente, também nos estaduais. Então, a luta foi incluir a racionalidade, como você falou, pelo uso de indicadores. Vamos usar os indicadores e eles são o guia para melhorarmos. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu descobri como assessor, e já publiquei artigos sobre isso, tenho dado muita palestra, e até recentemente, semana passada, eu falei sobre isso, é que há uma correlação muito forte entre o percentual de crianças em creche, que em Sergipe é bem baixo, o percentual de crianças em creche, 0 a 3 anos, e a efetividade da alfabetização aos 7 anos de idade. Quer dizer, quanto os estados que têm maior percentual de estudantes, de crianças de 0 a 3 anos em creche, quando chega aos 7 anos, tem os melhores percentuais de alfabetização. Essa correlação é fascinante para mim. Aí, hoje em dia, eu estou numa cruzada de que precisamos aumentar o percentual de crianças em creche. Muito bem, professor. Olha,
Fico muito feliz de ver que, para além da concentração específica na estrutura cognitiva, no aprendizado de ciência, o professor carrega essa preocupação social. Isso é muito bom. E é um exemplo do que muitas pessoas que realmente se dedicam à ciência também terminam fazendo. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final, professor, mas aí eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que querem se dedicar à ciência e para a sociedade, os pais, que às vezes ficam na dúvida se deve ou não incentivar a prática da ciência no nosso estado. O que é que você diria? Olha, professor Lima e todos que estejam a nos assistir, a mensagem que eu posso falar é: a ciência é uma das maiores conquistas da humanidade, né? E indubitavelmente, um dos pilares do desenvolvimento social, econômico, intelectual. A busca do conhecimento científico não é só uma questão individual, aventura individual, é um compromisso coletivo com o futuro, né? Os estudantes, eu deixo a mensagem de que a curiosidade, o rigor, a persistência é o que permite a construção de novas descobertas e da superação dos desafios que se aparecem no dia a dia. E que cada experimento que você faz em ciência contribui para um mundo mais justo, porque é um mundo mais bem informado e capaz de solucionar os problemas enfrentados pela sociedade. Para a sociedade em geral, eu digo que a ciência é qualidade de vida, é tecnologia, educação, autonomia. Viu? E, portanto, eu acho que todo jovem que se sentir minimamente motivado deve encarar e saber que vai ter uma vida produtiva e útil para a humanidade ao se envolver com ciência. Muito obrigado, professor. Muito feliz por essa oportunidade. Espero que possamos repetir mais para diante outras vezes. E, mais uma vez, sucesso e que continue com esse entusiasmo e essa capacidade de contribuir para o nosso estado de Sergipe e para o Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado pelo convite, professor Lima. Até a próxima.